Pronto. Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui, com a graça de Deus, aqui no FNP, nessa última palestra de 2024, fechamento com chave de ouro. Esse irmão que eu tenho uma admiração profunda e brutal. Vou falar um pouquinho antes do FNP, fazer uma pequena chamada de atenção das regras do jogo. E aí eu passo a palavra para esse meu irmão aí para nos encantar, nos ensinar, fazer belíssimas provocações. Tá bom? Deixa eu dividir a tela com vocês. A gente fala aqui rapidamente sobre as introduções. Todo mundo vê na tela? Bom demais. Sim. Então, pessoal, deixa eu... Pera. Aí, ó. Opa, isso. Vamos lá. Pessoal, nós somos a FNP Finanças, tá? A gente fundou a FNP em setembro de 2020, tá? Começamos com palestras aos domingos, e ele foi caminhando, de palestra virou aula, virou live, virou um monte de coisa legal. Somos todos executivos de mercado, né? Estamos aqui com o professor André Lauria, tem um curso aí reconhecidíssimo de FP&A aqui no FNP. Graças a Deus, a gente recebe muitas e muitas mensagens agradecendo o curso que o Lauria dá. Então, tem o Henrique, professor de tesouraria, o Rubem de contabilidade, a Rayana cuida da nossa tesouraria, o Lauria já falei. Regiane tem uma trilha de conhecimento muito boa do ESG, e a Cíntia cuida da nossa comunicação e expansão, tá? Nosso canal do YouTube lá está com mais de 600 horas de treinamento, muita coisa boa para você estudar na hora que você quiser, no ritmo que você quiser, tudo 100% gratuito, né? Em cada estado do nosso país tem pelo menos um estudante do FNP. Agora o pessoal de Angola e Moçambique descobriu a gente, né? O Valor Econômico nos deu um belíssimo reconhecimento ali em 2021. E aí, pessoal, venham conversar com a gente para a gente poder levar esse conhecimento para o Brasil inteiro, tá legal? A chamada de atenção é rápida. Isso aqui é um bom papo de domingo de manhã entre amigos, né, que gostam de aprender e trocar conhecimento. Então, eu não estou falando sobre a minha empresa, Giovano falar sobre a empresa dele, ninguém falar de empresa, aqui é só bando de aficionados por finanças para conversar às 8 da manhã em pleno dezembro. Meu querido irmão Giovano, não vou te apresentar não, cara, eu vou deixar você, e a apresentação que eu faço é que eu tenho uma profunda admiração por você, pela tua história, pela tua caminhada, por tudo de bom que você faz para esse nosso país, tá bom? Então, cara, te agradecer você estar conosco aqui mais uma vez, e a próxima hora, 1 hora e pouco aí é tua, fica à vontade. Eu vou contar com a sua ajuda aqui. Primeiro, agradecer a sua generosidade de compartilhar o seu sonho conosco, de você ver uma oportunidade de levar o conhecimento e o acesso. Eu sou um grande fã de Finanças na Prática, eu vi você nascer com um projeto, trazer pessoas incríveis, pessoas que hoje são meus amigos. Bebo da fonte de muitas oportunidades, porque é um conteúdo muito riquíssimo, muito valioso. Para quem não me conhece, meu nome é Gilvan Bueno, eu sou muito fruto da democratização do mercado financeiro. Trabalhei nos últimos 15 anos nesse processo e continuo nesse processo. Atualmente estou na CNN Money como comentarista econômico, mas antes disso eu passei 15 anos e tenho meus empreendimentos no mercado financeiro, mas comecei ali em 2009, assim que surgiu a ideia, e isso aqui na apresentação vai ficar muito público e notório, de participar dessa ideia de um mercado financeiro para todos. Então, o Raimundo Maguila Neto, que era o presidente da instituição, ele começou a fazer uma série de projetos. Eu vivi a Expo Money, que era um projeto incrível, algumas pessoas aqui viram, era uma feira gratuita, onde você falava com os RIs e conversava muito sobre o mercado financeiro. Isso me aproximou. Entrei no mercado financeiro pela Geração Futuro, depois fui para o Itaú, sou da segunda turma de formação de consultores do Itaú. Quando o Itaú faz a aquisição do Unibanco, então ele precisa de novos profissionais, eu entro nesse mercado. Logo em seguida, eu vou para o Banco Itaú e do Banco Itaú vou para o BTG Pactual, onde eu fico 5 anos. Vejo o André Esteves recomprar o banco, uma operação muito, muito bonita. Ele vende o banco antes da crise de 2008, recompra em 2009 e faz ali aquela analogia que muitos consideram do back to the game, que é o BTG, que nunca foi confirmado publicamente. Logo em seguida, eu vejo a XP criando essa ideia de plataformas dependentes e saio do BTG e vou para o escritório de agente autônomo, crio uma carteira de investimentos e ele torno
me torno sócio do escritório. E, nesse momento, eu vou para Genebra, participo de uma fintech social, conheço Genebra, e fico muito impactado pelo mercado internacional. Nesse mesmo ano, eu vou para os Estados Unidos para fazer uma imersão e volto dos Estados Unidos querendo empreender nesse mercado. Crio uma startup, que é uma loja de rua de educação financeira, e ganho o Google. Eu sou um Google Black Founders. O Google faz um projeto onde mais de 400 empresas participam e 12 são selecionadas. E uma dessas 12 selecionadas, a minha startup é ganhadora do Google. Logo em seguida, eu vou apresentar esse projeto para a Orama Corretora. A Orama Corretora, muito nesses juros 2%, quer mudar o mercado, trazer mais democratização. Nossos princípios sempre foram muito próximos, muito, muito únicos, e eu tenho muita gratidão ao Selmo Nissenbaum, ao Habib, que são pessoas que eu tenho grande e profunda admiração. E na Orama, depois de 18 meses, eu viro sócio da Orama, e foi um projeto incrível, muito, muito bem feito. 12 anos, o Selmo Nissenbaum tinha vendido a Ágora Corretora anos atrás, e consegue pela segunda vez vender uma corretora novamente. O BTG Pactual compra a Orama por 500 milhões. E aí, olhando o mercado, as oportunidades que estão acontecendo em termos de tecnologia, eu cheguei aqui e recentemente acabei de ser convidado para participar dos times comentaristas econômicos da CNN Money. Essa história é muito legal, mas como o Marcelo destacou, eu vim um pouco falar da minha história, mas eu crio ela só para falar um pouquinho dos pontos que estão acontecendo no mercado financeiro. Mas antes de trabalhar no mercado financeiro, eu era um garçom, vi aquele filme A Procura da Felicidade, queria fazer a mesma coisa que o Chris Gardner. Quem é o Chris Gardner? É o cara que o Will Smith interpreta, e aí faço essa transição de trabalhar no mercado financeiro. Então, nos últimos 15 anos, eu sou fruto dessa democratização do acesso, e o que me inspirou muito foi o filme A Procura da Felicidade. Estou 15 anos nesse mercado, sou um grande entusiasta, tenho diversas iniciativas, muitos jovens, muitos profissionais. Acredito que eu seja ali o grande fruto desse mercado e um entusiasta que é democratizar o acesso. Então, quando o Marcelo me convida para vir aqui, eu fico super feliz, porque aqui tem pessoas de muita envergadura, muita história no mercado financeiro, que vieram. Lógico, cada um tem suas oportunidades, cada um constrói suas histórias. Você ouvir a história sobre meritocracia do meu irmão, que escreveu um livro incrível, que é o Haroldo, que está aqui. Ele fez essa publicação, eu escrevo um capítulo, né, falando do mercado financeiro. Haroldo, um abraço para você, meu irmão. E cada um tem sua história, a gente tem que respeitar a história de cada um, a individualidade de cada um, o momento econômico de cada um. E essa trajetória para o mercado financeiro é muito por causa disso. Então, por isso que eu sou um grande entusiasta desse mercado e sempre quero estar trazendo mais oportunidades. Então, falei um pouquinho sobre mim, agradeci o Marcelo, falei dos propósitos e da minha ambição nesse mercado, que é cada vez mais trazer mais pessoas. Então, acaba que a minha história conecta com muitas pessoas que querem participar desse mercado, enfim. Então, vai ser uma manhã muito boa. Olha, quando o Marcelo me fez o convite, e ele está do lado de pessoas de tamanho e envergadura, a minha primeira preocupação foi nos provocar e pensar o seguinte: olha, será que o mercado financeiro, a educação financeira no Brasil, ela está sendo bem pensada? Ela está condizente com isso? Se você entrou no mercado financeiro, você sabe a estratégia número 1 para você conseguir fazer isso? Qual é o problema número 1 para o mercado financeiro no Brasil? Não conseguir alavancar? Uma das primeiras ideias que nós temos aqui é que as pessoas no Brasil têm um distanciamento de matemática. Então, o Marcelo, se você olhar o Finanças na Prática, o maior cuidado, Marcelo, por esses encontros é levar uma comunicação acessível, aproximar os altos executivos do mercado, das pessoas físicas, dos estudantes, dos entusiastas, e tornar, se você for muito ali na filosofia desse negócio, algo compreensível e acessível. E a minha discussão hoje com vocês é provocar vocês, colocar vocês num lugar muito desconfortável, nos colocar num lugar desconfortável e trazer uma provocação muito importante. Por mais que nós conhecemos finanças, dominamos valuation, falamos de tudo, somos pessoas de muito conhecimento sobre o mercado, a gente está fazendo isso de maneira correta? A gente está entendendo o que vai fazer a mudança de tudo que vocês ambicionam é a comunicação no mercado? Você pode ser incrível, você pode ter um excelente currículo, você pode ter uma experiência internacional, você pode ter doutorado, mas se você não conseguir se conectar com o brasileiro, você não vai fazer esse propósito. Então, depois de 15 anos no mercado financeiro e me debruçar e pensar sobre isso, eu falei, eu preciso criar algo que consiga conectar CFOs, gestores,
profissionais que vendem para os investimentos, entusiastas, as pessoas como Leandro e Vilar que estão aqui falando, porque nós temos um problema, um grande problema. E no encontro de hoje eu vou mostrar qual é esse grande problema, quais as soluções, separadas em alguns momentos. Porque se nós não conseguirmos levar uma comunicação aderente, nós não vamos fazer o Finanças na Prática se perpetuar ou aumentar o enriquecimento da população. Tá? Então, essa é a minha grande ambição na manhã de hoje. Mas se eu falasse aqui sem dados, seria uma coisa muito vaga, porque eu estou falando, pode parecer achismo. Então, eu trouxe o Plano Real, eu sou fruto do Plano Real, somos grandes frutos do Plano Real. Posso me colocar como um fruto do Plano Real, dos programas de aceleração de educação, e questionar, apresentar para vocês linhas, raciocínios, para que vocês possam se convencer disso e se perpetuar cada vez mais. E lembrar que, por mais que nós falamos de finanças, para mim, a grande sacada desse negócio é a comunicação, foi ela que me trouxe até aqui, saber passar uma mensagem clara e compreensível, vender as minhas ideias de maneira compreensível. Então, a gente sabe que as pessoas têm medo de matemática e a gente acaba não vendendo isso corretamente, com muito respeito a todos que estão aqui. Vocês são brilhantes, mas você às vezes não consegue se conectar com o público na ponta final, com muito respeito. E vocês precisam negociar com as pessoas, e se a sua negociação não é boa, você não consegue fazer isso. E a coisa que mais me interessa nesse negócio é essa rede de relacionamento que o Marcelo criou. Então, hoje eu sou só uma célula para potencializar o Finanças na Prática. Para isso, eu preparei uma série de estudos que vou deixar aqui para vocês acompanharem, uma série de reflexões, e trouxe algumas provocações. Normalmente, os que convivem aqui comigo sabem que eu sou muito focado em provocar as perguntas, eu sou muito dedicado nas perguntas e não sou tão dedicado às questões das respostas, porque as respostas elas são subjetivas, né? Então, todos visualizando a minha telinha aí. Só me confirma se está claro para vocês. Então, acho que a primeira grande questão aqui, nossa, é entender o plano que nós vamos falar hoje. Tá? Então, o nosso plano ele vai estar dividido em alguns tópicos. Tá? Quais os motivos para o alto endividamento brasileiro, o grande motivo para a democratização do mercado financeiro, as atas do Copom, a precificação, as certificações financeiras, e eu separei um assunto surpresa, que ele é muito reflexivo e vai ajudar muitas pessoas, mas ele é uma surpresa, é um ponto, é uma ideia nova, pouco apresentada, mas que vai ajudar até para quem monta valuation ou analisa empresas, seguir com essa ótica, tá? Então, a primeira ideia que nós temos aqui é olhar, né, para uma questão que eu adoro falar, que é o nível de consciência do consumidor. Cara, esse é um assunto muito amplo e que a gente não reflete tanto assim. Mas se nós fôssemos, e aí cada um de vocês tem esse ponto, se vocês fossem pensar em nível de consciência de assunto financeiro do brasileiro, como é que funciona isso? Então, toda vez que eu tenho um consumidor, ele consumindo produtos de investimentos, consumindo o que for, a gente tem aqui uma visão de que ele é totalmente inconsciente. E hoje o Brasil, na minha interpretação, ele está na fase verde, onde ele está consciente do problema, mas muitos brasileiros ainda são totalmente inconscientes. Né? Ele está consciente da solução, então o Marcelo, quando ele vem aqui, ele cria esse nível de consciência, ele está criando uma solução para aproximar as pessoas do mercado financeiro, mas ele cria um produto para fazer isso, e ele está totalmente consciente. Se vocês olharem para quem trabalha com finanças, sabe que é muita verdade. Muitos brasileiros estão totalmente inconscientes sobre essa questão de educação financeira. Isso é um dos motivos do endividamento. Mas a gente tem um discurso muito errado sobre endividamento das famílias. A gente repete um discurso sem nos aprofundar em um fato. E eu vou usar o documentário feito pela Brasil Journal, que o Gustavo apresentou, que é muito bom, que vai ficar aqui a descrição para vocês, que é o seguinte: todos nós do mercado financeiro, quando falamos de educação financeira, credenciamos isso ao desconhecimento do brasileiro. Mas, gente, isso está totalmente errado, desculpa dizer para vocês. E eu vou provar que sim,
porque todo mundo está falando sobre consciência, né? Então, vamos olhar aqui a ideia de compras por consumo. E o melhor jeito de eu contar isso para vocês é usando esse vídeo aqui, que é muito bom. Eu vou pegar o link dele, vou deixar o link dele aqui com vocês, tá? Vou botar ele aqui na descrição. Depois vocês podem acompanhar todo o material utilizado aqui. Ele vai nos ajudar. Então, aqui, ó. Beleza. Aqui está o link. Vocês podem depois acompanhar, porque essa parte do vídeo, então o Brasil Journal, ele fez um episódio de 40 minutos muito bom, tá? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês que ele tem alguns momentos do tempo que eu achei importante para a gente. Tá rolando ele aí, tá? Vou ver se eu aumento a telinha aqui, mas... Nós vamos derrubar a inflação. 30 anos parece um prazo longo, mas foi ontem. O Brasil vai derrubar a inflação. Derrubar a inflação. Derrubar a inflação. O medo do retorno e o dano que causou ainda é muito vivo na nossa memória. Aquela população assalariada mais baixa, que não tinha esse acesso, a inflação corroía o poder de compra. É um pesadelo, uma doença, e o tratamento é sempre um pouco sofrido, mas o alívio depois que passa é indescritível. Se tem inflação de 40% ao mês, vai na loja, tá R$50. Bom, R$50 ele acabou de ser ajustado, então não posso pagar. R$50, mas está na véspera de ser ajustado amanhã. Isso é bom de comprar, que vai subir 30% ou 40% amanhã. Então, o tempo de pesquisa, todo mundo buscando o preço mais barato, a variação de uma loja para outra é enorme. Se vivia uma insegurança enorme no mundo dos negócios por causa dessa hiperinflação e por causa desses inúmeros planos. Todos planos mirabolantes, planos demagógicos, populistas e inconsequentes. E era o setor do supermercado que pagava, um dos setores que mais pagava a conta junto à sociedade. Onde for necessária ação policial para garantir a ação da SUNAB e a política do presidente Sarney. Muita tensão social e política, congelamento de preço. Se o preço da carne subia, tinha fiscais dos preços para ir caçar o boi no pasto. O setor de carne não vai ser o bode expiatório desse plano. Muito bem. Aqui a gente começa, e mais à frente vou trazer mais 2 momentos, a entender... Gilvan, você me permite aqui trazer um depoimento? Que a molecada aqui tem 30 anos e tanto, então eles não vivenciaram isso. Eu, como sou mais velho da sala, com certeza, eu estou com 52 anos, pessoal, vocês não fazem ideia o que é inflação nesse nível, tá? Eu vou explicar para vocês com um caso real, né? Quando você recebia o salário, você precisava correr para o supermercado para poder comprar com aquele teu salário. Porque no final do mês você já não comprava a mesma coisa. Tá? Eu lembro de eu era militar, eu estava no ITA, aí eu fui investir um valor, e o pessoal, isso me choca tanto, que eu lembro do valor, eu investia 37% ao mês, pessoal. Eu não fazia ideia qual era o meu salário, porque cada mês era um número. Eu lembro que eu tinha um salário que era mais de milhões, pessoal, milhões. E a nossa moeda cortou 3 zeros, depois cortou outros 3 zeros, aí veio esse trabalho do ORV e veio o Plano Real. Graças a Deus, vocês não fazem ideia o que é hiperinflação. Eu vivi isso a ponto de o que ele comentou ali da fiscalização, os chamados fiscais do Sarney, porque ele congelou o preço, e se o supermercado trocasse o preço, o pessoal ia lá, confusão, sumiu carne do mercado, o pessoal brincava, cadê a carne? E o preço do café era preço de ouro, sabe? Então, eu peço que vocês torçam para que vocês não vivenciem isso nunca, porque é uma época de muita... Você não faz ideia qual é o valor do teu dinheiro, sabe? Isso que vocês vivem atualmente, que é na maturidade de vocês, depois dos 18, do Plano Real, isso é algo que a gente mais velho sonhava lá atrás, e é uma barbaridade, pessoal, uma barbaridade. Ótimo depoimento, Marcelo. E para quem quiser se aprofundar, tem um vídeo, e eu trouxe aqui
por que eu me tornei tão apaixonado pelo Plano Real e por que eu gosto tanto sobre isso. Eu tenho o livro do Gustavo Franco, mas esse livro da Miriam Leitão, ela fez um trabalho interessante, que foi investigar as pessoas que sofreram por inflação. Então, ela fala dos subsídios, dos congelamentos. Eu adoro, chama Saga Brasileira. É uma obra que ela te traz muito o sentimento e as interpretações da inflação na visão dela. E isso é um ponto importante, reflexivo, por quê? Porque a gente não consegue falar de educação de maneira culpar a falta de conhecimento do brasileiro sobre educação financeira é errado por alguns fatores que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Mas o primeiro é, se o Plano Real tem 30 anos, quem tem 50 anos tem um pensamento inflacionário. E vocês vão ver mais à frente aqui, nesse momento, o que acontecia. Esse momento aqui, que é o momento 2,54, onde tem uma fala muito boa, que é esse momento aqui. Tá? Esse momento ele vai falar o seguinte, olha como é que as pessoas no Brasil eram incentivadas a consumir. Tá? O Gil, você não está dividindo tela não, tá, irmão? Vou agora. Ah, tá. Gratidão. É no supermercado que essa situação fica ainda mais clara. A inflação de agosto, segundo a FIPE, foi de 23,16%. E o que empurrou a inflação para cima foram os alimentos. Quase que só a cesta básica. Arroz, feijão, carne, ovos, batata... O consumidor, na época que antecedeu o Plano Real, era um sujeito muito perdido. Né? Esse ponto ele é muito legal, porque você está vendo... Então, quem tem acima de 30 anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos, ele está muito desse momento. Se a gente fosse pensar em momentos geracionais, ele é fruto desse momento. Então, a gente não pode exigir que essa pessoa de 50 anos e sem uma preparação de educação financeira, ela entenda sobre endividamento. Por quê? Olha esse momento. Porque você sabia que os preços estavam subindo de uma velocidade assustadora, e você precisava pegar o primeiro que coubesse no seu bolso e comprar. Porque se você deixasse para amanhã, para a semana que vem, ia custar muito mais caro. Esse momento ele é muito bom porque ele mostra para vocês o seguinte, quem tem acima de 40, 45 e 50 anos, ele é uma pessoa com essa memória emocional de consumo, de gasto, ele não entende. E é esse momento que nasce a taxa de 1% ao mês, um pouco mais à frente do momento 6. Não devo vir até lá, mas eu queria mostrar esse momento aqui, até o momento 4,25, que é 1 minuto, que vocês vão entender muito, muito sobre esse endividamento da população brasileira. Era ruim, porque tanto as empresas mais competentes ou menos competentes, elas estavam muito misturadas nesse jogo. É difícil você fazer uma comparação, por exemplo, de preço de imóvel, porque tudo que você tinha visto há 60 dias atrás, 90 dias atrás, já era muito mais caro. Né? Então, imóvel que fosse um pouco mais caro ou mais barato, era tudo muito parecido, porque os preços se reajustavam, e naquele reajuste galopante, você não consegue comparar preços. É muito difícil essa comparação de preços. Se você demorasse para comparar, já ia pagar mais caro. Então, às vezes, a compra por impulso ou por necessidade, ela se dava de uma maneira não muito racional. A compra por impulso e por uma visão não racional. Essa reflexão, para quem trabalha no mercado financeiro, é importante para a gente ter um pouco de paciência e lembrar que aquele primeiro slide que mostrei, que o nível de consciência que tem 40, de pessoas que têm 40 e 45 anos, é totalmente diferente. E a geração de 30 anos, muitos não têm muito poder econômico, eles viveram um mundo pós-pandemia, eles não têm tanta taxa de investimento, ou seja, se a gente não adequar nossa comunicação para os nossos baby boomers, para quem gosta desse tema demográfico que me fascina, baby boomers são os que são nascidos a partir dos anos 40 e 50, que não tiveram problemas inflacionários. Então, se você quer entender um pouco de demografia, você tem que entender esse momento geracional do baby boomer. Esse é o cara com muito poder econômico, porque ele nasce sem muita inflação no seu momento econômico. Então, quem tem 30 anos não entende do que a gente está falando, ele não tem essa noção, ele pegou um outro lugar. E quem tem poder econômico, tem 45, 50, 60 anos, ele tem essa memória. E esse momento aqui, a gente entende um pouquinho
os desafios. A liquidação fantástica, então, fazia fila de 7 dias, porque as pessoas sabiam que o preço era mais barato, ia chegar na loja com aquele preço e que no outro dia podia subir. As ofertas eram vistas, até hoje o brasileiro gosta de preço, de oferta, mas era visto como uma grande alternativa de ter sua geladeira, seu fogão, que não podia ter antes. E a gente também usava argumento de venda, assim, olha, vamos comprar porque vai subir. Falta pouco tempo para acabar a liquidação dos preços com descontos de até 50%. Dormitório Paloma, 79 mil. Colchão Premier Solteiro, 11.500. E cozinha... O Brasil era um... Esse momento eu separei ele porque ele é muito, muito bom, porque ele mostra para a gente que o brasileiro ele foi induzido durante muitos anos a fazer uma compra por impulso. Ou seja, a comunicação para os brasileiros eram de consumo, você tem que comprar rápido. Então, a gente tem 30 anos, então nós somos super jovens nessa ideia de ter educação financeira, de entender de orçamento, de saber como é que funciona. Então, às vezes, o que me preocupa um pouco no mercado financeiro são as comunicações, que são importantes, e aqui tem muita técnica na minha visão, que é você adequar a sua comunicação para a sua audiência. Então, na minha fala, eu vou trazer reflexões que possam ajudar vocês a conseguirem aumentar a sua taxa de conversão e melhora da sua comunicação ou percepções para as pessoas que estão ao seu redor. Não adianta você ter uma comunicação muito rebuscada no mercado financeiro, ela é importante nas audiências que se fazem pertinentes, mas o quanto você investir na sua comunicação, trazer novas competências, novas palavras, novas associações, as pessoas vão entender mais esse mercado. Eu acho que em algum momento do tempo a gente exige de pessoas que têm uma consciência totalmente diferente. Então, se você trabalha no mercado financeiro, você sabe que quem tem dinheiro são pessoas de 50, 60 anos, que elas não tinham essa memória que quem tem 30 tem, de estabilidade, de financiamento imobiliário, de aquisição de carros. Para os que estão aqui, os carros eles eram adquiridos indexados ao dólar. E como o Marcelo falou, por ele ter 52 anos, ele sabe muito bem, ele tem muita propriedade sobre isso, que as pessoas deixavam o carro em frente à concessionária e saíam correndo, porque você não conseguia pagar essa indexação ao dólar do automóvel. Então, uma das minhas primeiras preocupações é qual o nosso nível de comunicação com a nossa audiência, com as pessoas que nós queremos impactar. Por isso que eu sou muito fã do Finanças na Prática, porque ele consegue pegar assuntos densos que ele coloca aqui aos domingos, que faz um bate-papo e aproxima as pessoas desse mercado. Então, Marcelo, cara, parabéns a esse seu propósito, eu sou muito comprado por isso, porque se você não faz esse trabalho de aproximar esse tipo de conhecimento das pessoas, o nível de inconsciência sobre finanças é muito alto, e por isso que eu trouxe aquela ideia de nível de consciência do consumidor, porque o consumidor de educação financeira, ele é muito inconsciente, porque esse assunto é tão importante. Então, a gente, por ser um profissional, acaba errando nessa conduta. E aí, como foi passado, nós temos uma memória comunicativa de compras por impulso. Isso está notório nesse documentário para quem quiser acompanhar. O nosso nível de endividamento ele sempre foi alto, desde 2013 até 2022, até 2024, porque a população ela tem pouco poder econômico e ela tem uma memória de compras por impulso. E os programas de macroeconomia e de atividade econômica, basicamente, eles falam sobre consumo. Gilvan, mas nos Estados Unidos, e vocês são muito mais inteligentes do que eu, nos Estados Unidos, as pessoas, a economia é basicamente de serviços. A gente sabe que o nosso PIB é de serviços. Mas você tem uma renda, por exemplo, nos Estados Unidos, de 15 a 18 dólares a hora. O brasileiro, às vezes, ganha isso por mês, 2, 3 dias. Ele não consegue ganhar isso tão bem na renda média, né? Colocando aqui dados da PNAD. Então, esse índice de endividamento da população ele tem uma grande associação à memória comunicativa antes do Plano Real, e o Plano Real traz uma nova forma de comunicação, que é endividamento, parcelamento, compras, oportunidades, financiamento imobiliário, mas que não está aderente à memória de quem viveu períodos inflacionários. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o número de endividados, de endividamento, que são altos, muito representativos, e que se a gente não olhar para isso de uma forma diferente, ou seja, ajustando a comunicação, tendo uma comunicação mais próxima desse mercado, nós não iremos conseguir acelerar a democratização da educação financeira. Aqui um motivo importante é que quando a gente fala de educação financeira, e todos vocês que trabalham aqui sabem, nós queremos conscientizar as pessoas
sobre a importância da educação financeira. Eu sou um planejador financeiro, eu sou um CFO, eu gosto desse produto, eu sou que nem o Leandro e faço conteúdo maravilhoso, falando para as pessoas sobre mapear objetivos de vida, poupar ao máximo, estudar sobre investimentos, assumir riscos, mas com essa interpretação introdutória que eu passei para vocês, isso não é um tema tão fácil, tão consciente na cabeça das pessoas, porque quem tem poder econômico, ele está com a memória emocional de anos anteriores. Então, nosso trabalho é cada vez mais adequar a comunicação, porque o Plano Real ele fez a melhoria da capacidade econômica, mas ele não criou um plano de comunicação educacional com as pessoas. Só depois de 30 anos que o Plano Real fez isso. Bem, aqui tem uma questão importante que eu adoro refletir. Eu não sei se vocês têm muito conhecimento, e é importante falar sobre isso. No ano de 99, o Brasil passou por uma questão muito importante, que não é tão comentado, e que quem é mais jovem não tem essa visão, que foi a privatização da Telebrás. Gilvan, mas não é... Por que você está falando sobre privatização da Telebrás? Esse é um assunto que vocês deveriam estudar. Eu sempre falo que o passado... Por isso que eu sou muito fã do trabalho do Ray Dalio. O Ray Dalio ele faz um trabalho incrível nesse livro. É mais uma obra que eu queria sugerir para vocês. É um trabalho espetacular, tá? A Ordem Mundial em Transformação. É um trabalho brilhante. É o segundo livro do Ray Dalio. E, para quem gosta muito de entender crises econômicas, não existe obra tão fantástica como esse. Carmen Rogoff é uma das professoras de Harvard. Esse é um livro que não adianta me pedir emprestado, que eu não vou te emprestar. Você vai ter que comprar. Mas ele é um trabalho incrível de 8 séculos de crises financeiras. É um trabalho sem precedentes para quem é acadêmico e gosta do tema. Vale muito você se aprofundar aqui. É um trabalho incrível porque ele fala das principais crises e como isso impactou. A privatização, e aqui não tem discussão se é boa ou ruim, mas tem um dado interessante que é o seguinte, para quem é muito jovem. Esse evento ele acelerou muito a capacidade econômica do Brasil. Mas por que, Gilvan? Por que você está falando isso? Perceba que antes da privatização, o número de pessoas que tinham acesso a telefone é 22 milhões. Vocês que são muito jovens, que não viveram um momento de bolsa, tem um momento bem legal aqui, que é esse, tá? O orelhão. Então, depois desses 25 anos, você tem mais de 1 trilhão em investimentos. Hoje você tem mais aparelhos celulares do que habitantes. Mas até então, para vocês terem ideia, o mercado de ações do Brasil, a Telebrás era um grande player. André Laura, que é um dos mais jovens aqui, junto com Marcelo Desterro, lembra disso. A liquidez do mercado era disso. Você tinha ações ao portador da Telebrás, e ter telefone grande, físico, o bilhete, Marcelo, você pode aqui complementar. Se vocês são do Rio de Janeiro e passam na Praça Tiradentes, na Praça Tiradentes tinha uma grande operação que vendiam ficha. E se você tivesse isso, você era rico, você vendia isso dava empréstimo. Então, esse é um evento que vocês acham, nossa, que loucura, porque a gente, com a tecnologia, está esquecendo de como esse fenômeno foi importante. Por quê? Porque depois que você teve a privatização, que isso ficou mais acessível, esse aqui eram os telefones. Esse telefone branco aqui, o Gordon indica, ele usa no filme Wall Street, Poder e Dinheiro. Esse telefone aqui, Motorola, gente, ele era caríssimo. E depois, com a privatização, esse Nokia que vocês estão vendo aqui, gente, ele era o telefone, ele era a história. São momentos saudosos, mas que mostram de como essa privatização ela acelerou o brasileiro a ter acesso a uma comunicação, a conseguir se comunicar e tornou isso muito mais acessível. André, por favor, fica à vontade. Gilvan, essa parte é super interessante que você está colocando. Antes disso, desse tijolão aí celular, o próprio telefone fixo, para você ter uma linha, era caríssimo, você esperava um tempo enorme e para financiar a expansão da rede, muitas pessoas recebiam, teve uma época bem lá atrás, eu acho que eu nem peguei isso muito, que eu também não sou tão antigo assim, você recebia ações da Telebrás como contrapartida. Na verdade, você estava fazendo um investimento na rede de telefonia do país, você não estava só comprando um telefone. E nessa época aí que começou o celular, que tinha esse tijolão, que era caríssimo, pagava para fazer as ligações
e pagava para receber. Quando alguém telefonava para você, você pagava também na conta lá mensal. Muito, André. Obrigado. De André para André. André Luiz, por favor. Só para complementar o que meu xará colocou, recentemente, cerca de um ano, eu tive que fazer uma reavaliação no ativo de uma empresa que eu trabalhava, e o que a gente teve que baixar de direito de propriedade, que estava registrado a 1 centavo de linha de telefone de 40, 50 anos atrás, que hoje não tem o menor valor, foi loucura, assim. Eu levei R$ 26, ou seja, 26 títulos de propriedade de telefone. E aí, quando você ia olhar lá atrás, o valor disso era absurdo. Eu confesso que eu me assustei. Eu falei, gente, eu não tinha ideia de que existia algo nessa proporção. Então, corroborando aí o meu xará, realmente é muito rápido, né? 40 anos é pouco tempo. Eu tenho 31, então, assim, não vi metade. Isso é ótimo. Eu acho que o Ray Dalio ele me impressiona bastante. Eu sou um grande, gosto muito do trabalho que ele faz, porque a gente às vezes quer entender o presente e desenhar o futuro, mas se você não tem essa visão do passado, acaba que a nossa comunicação exige de uma pessoa que é totalmente inconsciente do que aconteceu. E o meu objetivo é que vocês saiam daqui muito com essa preocupação de ajustar a comunicação à audiência, porque se você acaba tendo nosso saber sobre finanças, técnica, e não tenta materializar isso para o público leigo que não conhece, a gente acaba não nos aproximando. E todos que estão aqui são muito embaixadores dessa democratização da educação financeira, porque ela é fundamental para que a gente possa viver o nosso mercado. O Rafael Pina botou aqui, meu pai colocava a linha telefônica na declaração do imposto de renda. Rafael, obrigado, é uma verdade, é isso mesmo, isso acontecia. Então, pessoal, quando a gente olha para isso, a gente precisa voltar no tempo e ver um fenômeno que é muito desconsiderado. Eu sou um estudioso desses fenômenos e eu queria mostrar uma coisa para vocês. Esse vídeo, vou pegar 1 minuto e meio dele. Como eu falei para vocês, eu fiz um amplo estudo. Quando o Marcelo me convidou para vir aqui, eu quis fazer um amplo estudo geracional dos últimos 30 anos, dos impactos. E aí, dentro desses 30 anos, eu escolhi alguns eventos. E esse evento aqui, ele é muito importante para a gente pensar em como a privatização e o acesso à tecnologia criou uma comunicação mais acessível. Preste atenção, por favor. Essa frase ela é muito boa e quando eu estava montando o estudo, A gente não viu nada, não. Não sei se você botou um vídeo, um áudio. Só ficou te vendo aí, curtindo. Pô, brincadeira, hein, cara? Domingão. É que eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Tá vendo a telinha aí? Agora sim. Parecia uma zona de conflito. Realmente era uma guerra. Um hospício. O operador pegou tudo meio louco, né? A maioria, tudo meio... se você for uma pessoa normal, você não sabe ser operador de pregão. Um estádio em final de campeonato. Apertado demais. Geralmente você estava numa torcida de futebol, entendeu? Era assim, bem compacto o negócio. O pregão Viva Voz da Bolsa de Mercadorias e Futuros era a própria imagem da instabilidade do mercado financeiro. Mas nos últimos dias de junho, o Viva Voz ficou rouco. O silêncio, em pleno horário de negociação, antecipava o fim. A partir de 1º de julho, ninguém mais vai negociar no cara a cara.
Todos os contratos na BMF serão fechados pelo computador, assim como já acontece na Bovespa desde 2005. O Viva Voz começou a minguar há 2 anos, quando as corretoras passaram a escolher como preferiam operar. Os homens que se diziam prontos para a luta diária tiveram pouca chance na competição com as máquinas. Pregão eletrônico, você... Essa parte aqui ela é incrível, né? Porque ele fala, o final dela fala o seguinte: os homens tiveram pouco tempo para competir com as máquinas. E quando o Marcelo me convidou, esse é um amplo estudo, inédito, nunca mostrei, muitas reflexões que vão ajudar muitas pessoas que estão aqui. Nós estamos vivendo esse mesmo momento do tempo, com a chegada do ChatGPT e a inteligência artificial para criar conteúdo. Uma nova forma de comunicação está surgindo, aonde as pessoas vão ter cada vez mais independência de tomar decisões. E como é que vai ser a aplicabilidade humana nesse processo? Vai durar pouco ou muito tempo? Não sei. Mas essa frase, quando ele termina o vídeo, fala: os homens tiveram pouco tempo para se preparar para a chegada das máquinas, foi o que mudou muito o jogo do mercado financeiro. E aí eu vou trazer mais uma vez números e dados empíricos. Então, eu fiz uma série de recortes de análise para apresentar para vocês, porque a gente está falando muito sobre educação financeira, a gente está falando muito sobre finanças da prática, mas a gente não está pensando na nossa comunicação ajustada ao longo do tempo. Então, o pregão Viva Voz acaba. E aqui, pessoal, a gente tinha um problema de comunicação. Nesse momento do pregão Viva Voz, as pessoas não acreditavam no mercado financeiro, achavam que isso era só para rico. A gente teve o efeito Sérgio Nagy-Narras, perdão. A gente teve alguns eventos que as pessoas, a pessoa física, ela não acreditava no mercado. Então, por exemplo, quando as pessoas chegam aqui e falam: nós temos apenas 5 milhões de pessoas no mercado financeiro. Lembre do primeiro slide, o nível de consciência. Gente, tem pouquíssimo tempo dessa questão. Se você botar 2009, são 15 anos que as pessoas tiveram acesso à democratização. E aí, se a gente começa a pensar, e eu sou muito apaixonado por isso, e coloca aquela questão da telefonia que eu mostrei para vocês, fala assim: caramba, então aquela privatização da telefonia, aliado a esse momento do fim do programa Viva Voz, com a tecnologia, boom, fez um boom. Será que é verdade? Então, para responder essa pergunta, eu trouxe um slide, mas olhando um pouquinho mais, uma janela de tempo um pouco maior, que é esse slide aqui, que é o seguinte: olha 2002, olha que incrível, pessoal, o número de investidores pessoa física. Se vocês olharem ali 2007, 2008, é verdade que eu estou falando? Cara, o número cresce muito em 2007. Por quê? Porque quando as corretoras fazem essa opção de tirar essa voz desse telefone que não tinha escalabilidade e passar para essa coisa exponencial da internet, olha o número como é que cresce. Mas aquela privatização, aquela tirada do telefone para um novo modelo de negócio, cara, aumentou muito o mercado. Isso tem incríveis 15 anos. Então, a nossa comunicação está adequada para esse nível de conhecimento das pessoas? Porque se você para pensar, tem 15 anos que as pessoas não estão entendendo o que é investir. Se você tem filho adolescente, cara, você tem um problemaço, porque seu filho de 15 anos, ele não entende a sua mensagem. Então, nós que somos apaixonados por finanças, você que quer construir uma carreira no mercado financeiro, eu preciso te dizer uma coisa: a comunicação é a grande sacada para você. E quanto mais você aprender sobre isso, melhor será a sua mensagem. E nosso propósito, junto com Finanças na Prática, democratizar, vai ser mais fácil. E indo mais além, olhando um pouquinho mais de estudos, esse gráfico, vocês podem tirar foto. Queria muito convidar vocês, Finanças na Prática, ele tem várias redes sociais, ele tem YouTube, ele tem Instagram. Tira um print, marca, convida mais pessoas para estar aqui, mostra esses estudos. Se você tem estagiário que você está botando na sua empresa, cara, pega esse conteúdo. Não existe esse tipo de estudo aberto no Brasil. Na minha visão, um estudo sem precedentes de olhar o plano real. Mas para isso, para que a gente possa ter mais estudos como esse, é muito importante você levar o Finanças da Prática, ou seja, compartilhar, ir para o seu LinkedIn, onde tem as pessoas que nós almejamos, levar para o seu YouTube, levar para o seu TikTok, e também para as pessoas que estão aqui se conscientizar: será que eu estou tendo uma comunicação? Essa pergunta é muito boa. Será que eu estou tendo uma comunicação adequada para um adolescente de 15 anos, que é um investidor brasileiro, né? O investidor brasileiro, ele é um adolescente de 15 anos. Então, compartilhe nas redes sociais. Se você tem alguém que está chegando agora na empresa, pega esse vídeo que vai durar uma hora e pouco, fala assim: cara, senta aqui, estuda isso, e depois você começa a trabalhar.
Eu acho que se você vier para cá com esse pensamento de day trade, de que você vai virar sócio rápido desse mercado, que você vai fazer R$1 milhão e que você vai ganhar um bônus de 5 milhões, cara, você está um pouco errado, porque esse negócio está só começando. Tem muita coisa para acontecer ainda. Bem, muito bem. Olhando isso, eu queria trazer uma outra questão, que é a minha segunda variável, que é a ata do Copom. João, vocês, toda segunda-feira, vocês têm uma coisa incrível, chamada Boletim Focus. E vocês são apaixonados pelo Boletim Focus. Mas eu queria contar uma coisa para vocês. A ata do Copom, ela teve que se ajustar a ter uma boa comunicação. A ata do Copom não tinha uma boa comunicação. E André Laura, que está aqui, sabe o que eu estou falando, que é a pessoa que eu tenho muita admiração, porque a ata do Copom era assim. Era assim que nós fazíamos o trabalho da ata do Copom. Eu vou mostrar para vocês. Seguinte, tinha uma reunião. Nessa reunião, você botava um parágrafo em cima e um parágrafo embaixo e olhava qual era a diferença no enunciado. Isso está melhorado, 2021 é melhorado, tá? Se você vai em 99, 2000, 2001, 2002, era pior ainda. Então, os economistas, eles tinham um trabalho. Quando saía a decisão do Copom, eles pegavam a ata, botavam uma do lado da outra e falavam assim, cara, ele botou o vírgula antes disso aqui, tem uma mensagem aqui. André, por favor, se você quiser nos presentear junto com o Marcelo, acho importante, porque as pessoas hoje, quando pegam a ata do Copom, uma semana após, ficam, nossa, tal. Mas se você trabalha no mercado financeiro, você tinha essa visão. André, quer fazer algum comentário? Marcelo, fique à vontade, quem desejar, por favor. Uma coisa rápida, Gilvan, ainda quando eu estava na faculdade, uma das primeiras oportunidades lá de estágio, não sei o que eu fui ver, era justamente para escrever coisas que vinham de boletins de conjuntura, tentar meio tirar de uma linguagem muito hermética, assim, muito difícil, quase que esotérica, sabe? Um economês assim, bem pesado, e fazer publicações que pudessem ajudar aquilo ser entendido por uma tomada de decisão. Era uma coisa muito técnica, muito complicada, e tinha muita gente que fazia só isso. Muito obrigado. É importante trazer isso aqui, pessoal, por quê? Porque o Ilan Goldfan, ele fez um trabalho incrível, foi eleito o presidente do BID, pessoa que eu tenho muita admiração, e sou um grande entusiasta. Ele percebeu isso e ele mudou a forma de anunciar a data do Copom. Ou seja, mais uma vez, a comunicação se adequando ao público, porque o Ilan percebeu o seguinte, esse modelo de ata, ele não está ajudando as pessoas. Então, será que a nossa comunicação, enquanto planejador financeiro, enquanto entusiasta, enquanto um cara com CNPI e quer falar de balanço, está acessível? Será que as pessoas sabem o que é um EBITDA? Será que as pessoas estão entendendo isso de fato? Então, para a gente que está aqui, a minha ideia é muito te provocar a pensar e te tirar de um ponto e falar assim, cara, eu acho que eu estou fazendo uma comunicação que o meu filho de 12 anos não consegue entender. Eu acho que eu estou exigindo muito de um público que tem 15 anos de uma liberdade econômica. Eu acho que eu estou exigindo muito de um público que não tem conhecimento sobre estabilidade da moeda. Será que eu tenho que descer um pouco mais a régua e ajustar a comunicação, entender melhor a minha audiência? Então, hoje eu venho trazer muitas reflexões, não respostas, é o que me interessa. Eu sou muito fã das perguntas, e essas perguntas vão ser boas. Olha, a precificação. Existe um problema aqui, e investigando a história dos últimos 30 anos do Plano Real, que é o seguinte: todos vocês hoje falam muito de marcação a mercado, mas para quem não viveu essa época, nós tivemos um grande problema em 2002, tá? Poucas pessoas sabem disso, existe um paper da PUC muito bom. Em 2002, nós tivemos um problema no mercado financeiro, que vários fundos de investimentos tiveram grande remarcação dos preços. Isso trouxe um prejuízo ao mercado. E os fundos de investimentos demoraram a ter ganhos. Por quê? Porque não existia a marcação a mercado. Mais uma vez, a comunicação foi negligenciada. Porque quando começou o Plano Real e teve a crise dos países asiáticos, o Banco Safra, que era o banco naquele momento, ele não estava marcando os títulos a mercado. Ele marcava na curva. Olha, termo técnico, né? O que é marcar na curva? É olhar o vencimento do título e ficar ali considerando só o vencimento do título. Então, para você que trabalha no mercado financeiro, o que é marcar na curva? A gente bota o preço final do preço e não ajusta o preço. Então, todos os fundos de investimento, olha isso é muito legal, né? Todos os fundos de investimentos, eles eram marcação na curva. Ou seja, o cara tinha um título de renda fixa na carteira e ele não colocava volatilidade no mercado.
E aí nós tivemos uma crise sem precedentes, porque um cara falou assim, cara, você está marcando errado. Gente, esse mercado, tá? 2002. E vários fundos tiveram um problema, e aí a gente teve que adequar a marcação ao mercado, porque a comunicação do mercado não era boa. Então, esse foi um ponto importante, isso é de 2003, na matéria. Toda a indústria perdeu muito dinheiro. Só para vocês saberem, o André Setúbal virou ali o presidente. Aqui a Ambima começou a mudar isso, tá? Então, foi um ponto muito importante. Uma outra questão que eu queria trazer para vocês são... Então, se vocês pararem para pensar, a gente está fazendo um amplo estudo sobre várias coisas do mercado financeiro que a comunicação teve que se adequar ao plano real e que a gente não está olhando um pouco para isso. A gente está muito assim, eu estou aprendendo, mas não estou me comunicando bem com isso. Então, aqui, uma outra coisa desse estudo foi as certificações. Muitas pessoas que chegam no mercado financeiro, e meu primeiro convite aqui no Finanças na Prática foi muito legal, porque foi só para falar sobre certificação no mercado financeiro. Foi o meu primeiro convite há muito tempo, no ano 1 do Finanças na Prática, e é legal ser convidado para falar sobre comunicação, e é legal que você está vendo comunicação do ponto de vista de conteúdo de mercado financeiro, de interpretações macro e microeconômicas, de mudanças estruturais nesse sistema, que é o seguinte, as certificações elas surgiram porque a comunicação dos profissionais era muito ruim. O que acontecia? Tá? Vou pegar o Banerj, que não existe mais. Eu chegava, o André Luiz Garcês chegava para comprar um produto, e eu falava assim, André, você quer investir o dinheiro? Ele falava, quero, eu tenho um fundo aqui de ações da Telebrás, compra esse fundo. E aí ele tinha prejuízo, ele falou, mas cara, não queria fundo. Então o mercado financeiro, e aí o André, à frente da Ambid, então só para vocês saberem, antes era Ambid e tinha a Andima, as duas se fundiram e criaram a Ambima. E eles começaram a perceber que os profissionais do mercado financeiro, eles não tinham um processo para recomendar para os investimentos. Eles criaram uma ampla nomenclatura para que isso fosse ofertado. Então, as certificações do mercado financeiro, elas não só surgiram para trazer para a eficiência, mas para que as pessoas tivessem uma comunicação adequada e aderente. Aí vem o API, que é o Suitability, com as pessoas do mercado. Isso é de 2002. Pense, o Plano Real começou em 94. Então, você teve 8 anos de hiato para essa aderência. Não sei se vocês podem trazer seus comentários aqui, que acho que é importante. Até aqui falando assim, cara, isso está me ajudando porque eu não tinha essa visão. Eu estou fazendo o meu negócio aqui e eu não tinha essa visão, cara, de como a indústria se modernizou. Então, alguns jovens, quando entram no mercado financeiro, com muito respeito, e acho que esse vídeo é muito bom para quem está chegando, para aquele cara do dia 1 do mercado financeiro, acho que eu vou botar assim na descrição, né? Todo estagiário, todo trainee de mercado financeiro tem que ver esse vídeo. Eu acho que esse é o grande movimento que eu quero fazer aqui, esse conteúdo, que ele vai entender um pouquinho do que a gente está falando. Não, certificação não existe para nada, não quero isso, não me interessa, eu quero só sentar aqui e fazer minha operação. Gente, certificação tem um porquê, e esse porquê é muito isso aqui, ó. Olha que legal. Então, em 2002, quando nós tivemos aquele problema estrutural de fundos de investimento que não tinham marcação a mercado, para quem é jovem, pesquise depois. Então, desde 2002, existe esse grande comprometimento de ter profissionais do mercado financeiro que estejam aderentes para ofertar para os investimentos. Então, a primeira certificação nem era CPA 10, era um outro nome, ela tem um maior número de pessoas, porque ela é muito introdutória. A segunda certificação, ela é o CPA 20, que foi para você ofertar para outros investimentos para profissionais com pessoas de renda acima de até 3 milhões. Aqui nós tivemos o CEA, que está muito para o investidor alta renda, e agora nós temos o CGA, dividido em 3 cadeiras, como o CFG, o CGA e o CGE. Mais uma vez, adequando a comunicação. Então, se nós observarmos, todo o mercado financeiro ele passa por uma aderência de comunicação para as pessoas. Então, isso é uma coisa que me fascina. Então, do ponto de vista de certificação, ela surgiu para que as pessoas tivessem essa comunicação exata, tá? Isso é muito legal, ter esse momento, essa fala exata para ofertar para os investimentos. Porque nós tínhamos um problema de ofertar para os investimentos não aderente ao perfil das pessoas. Então, nós fizemos o API e Suitability. O grande pensamento aqui, a conclusão desse momento é, olha, a comunicação está sempre em primeiro lugar para que as pessoas tenham essa aderência. Olha, um outro momento interessante aqui são as infrações, né? Como assim, Gilvan, infrações? Porque as principais infrações no mercado financeiro é uma coisa que a gente adora, que a gente tem muito conhecimento, a gente tem muita habilidade e a gente sabe muito a atitude, porque com o conhecimento que o Finanças na Prática passa, a gente consegue entender e ter habilidade para operar isso quando
o Marcelo começou a falar, ele falou das mais de 6 mil horas que existem aqui, e vários cursos. A Laura fez uns cursos mais elogiados, a Laura fez uns cursos mais elogiados aqui, e a gente tem a atitude de querer investir. Mas, quando a gente tem esse conhecimento, essa habilidade, essa atitude, a gente acaba fazendo muito inside trading, né, que é a tônica do filme Lobo de Wall Street, que tem várias penalizações por isso. Então, o inside trading é um problema de comunicação, se a gente parar para pensar, né? Não é só a informação privilegiada, é a estrutura que essa comunicação é pensada. Então, no plano real, a gente tem um aumento, uma melhora desses mecanismos de eficiência, de punir as infrações de comunicação indevida, isso é legal. O Paul Simons, ele já falava sobre isso, só se você não sabia sobre a história do insider trading, na Batalha de Waterloo tem uma história sobre isso. O Paul Simons, Samuel, ele comentava um pouquinho sobre isso, falando sobre como a Batalha de Waterloo teve um problema de insider trading que financiou e trouxe ganho para algumas pessoas. E, mais uma vez, aqui, a gente sabe que existe uma importância de período de silêncio antes do IPO. Então, todo IPO, você tem que ter um período de silêncio, não pode comunicar. E também, para quem trabalha com empresas, vocês têm um compliance, que vocês não podem estar falando do resultado. E também tem um outro agravante, que em épocas de divulgação de resultado, você também não pode fazer nenhum pronunciamento. E ainda tem um outro mecanismo de infração, que é o front running, que é você ter uma informação que ninguém tem, se você é o operador, e ir na frente tomar essa decisão. Então, a gente teve os nossos mecanismos aqui melhorados, a CVM começou a punir bastante, o Ike Batista foi o primeiro grande nome do Brasil a ser punido por essa questão de informação, de ele fazer os tweets dele, que as pessoas, vamos lá, se você não estava em 2008, 2009 no mercado, isso é uma discussão, né? Existia muito esse Twitter do CEO que as pessoas compravam, ou as relações, se você quer ser de relação com investidores, tem que ter um cuidado com a informação. Então, existia muito essa questão de você fazer um tweet falando alguma coisa que induzia os investidores a tomar decisão. Então, a CVM começou a criar uma série de punições sobre esse silêncio no período de ofertas. E uma coisa importante, né, aviso ao mercado. Se você tem, e, por exemplo, agora o Sérgio Real ele foi inocentado das acusações, mas sempre que você vai fazer um comunicado ao mercado, a CVM melhorou esse mecanismo, você tem que fazer um aviso ao mercado, você não pode fazer isso. E o Sérgio Real ele teve uma ampla série de críticas, porque quando ele falou da Americanas, ele não respeitou esse rito de passagem, que era fazer um aviso ao mercado antes de fazer um fato público. Então, você sempre tem que ter isso, que é o famoso fato relevante. O fato relevante que a CVM trouxe, ele é um mecanismo importantíssimo que mostra muito essa preocupação com a comunicação. Tá? Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente está indo muito no campo, olha, que a comunicação ela é muito valiosa para que a gente possa tomar as decisões. Então, para quem está chegando, né? Então aqui tem esse dado. Aqui, pessoal, caminhando já para o nosso finalzinho, resolução 179. Não sei se todos vocês estão acompanhando, é uma resolução importantíssima. Quando eu estive em Nova York em 2019, a gente entendeu, eu ali entendi um pouco esse modelo americano, que é a transparência sobre a cobrança das taxas. Então, a gente tem hoje no mercado financeiro os agentes autônomos, os agentes de investimento, né, os assessores de investimento, que antigamente eram os agentes autônomos, que mudou também para uma mudança, onde eles precisarão mostrar todos os seus ganhos. Isso é o quê? É uma comunicação transparente com os dados. Então, a resolução 179 é uma novidade que exige o quê? Exige, mais uma vez, olhando para a comunicação, que todo investidor ele esteja ciente. Né? E aqui vai surgir uma nova indústria, tá? Para quem não acompanha esse mercado, que é o fee-basis. Né? O que é o fee-base? É a cobrança de uma taxa mensal. Tem muita discussão sobre isso. Acho que, Marcelo, acho que seria uma oportunidade, se achasse oportuno trazer alguém que fala sobre fee-base. Eu participei agora da AV, a Associação Brasileira dos Consultores de CVM, que é um mecanismo interessante. Tem o Rubens, que é uma pessoa maravilhosa, pode vir aqui falar também sobre isso, que é ensinar para as pessoas sobre o fee-base. Marcelo, é a grande discussão de 2025, é essa transparência da cobrança. A gente não tinha isso, ou seja, eu estou te vendendo um produto de investimento e quanto eu ganho por isso? Essa discussão é muito boa. O fee-base, acho que é uma minha proposta aqui para a gente ensinar para as pessoas como é essa cobrança, o que vai ser. Se precisar de alguém da Planejar também, eu venho aqui e apresento para vocês, a gente falar bastante sobre isso, trazer alguém de CVM também, porque é um assunto que vai mudar a indústria muito, que é essa comunicação mais transparente para os investidores. Tá?
E no final, pessoal, trazer aqui um ponto para vocês, que é o seguinte: a gente fala muito sobre finanças, valuation, EBITDA, dividendo, JCP, mudança no modelo de negócio, mas 59% dos brasileiros não sabem fazer um orçamento. Então, a gente pode ter uma linguagem muito rebuscada, muito técnica, muito aprimorada, mas a gente não está conseguindo. Eu digo a gente, porque a gente é apaixonado por isso, não estou culpando você, pelo amor de Deus, mas digo que a gente tem que ter um propósito muito claro, e por isso que eu sou muito fã do Finanças na Prática, por isso que eu compartilho, convido as pessoas, porque a gente tem que falar o básico, por isso que os conteúdos dessas mais de 6 mil horas que estão aqui são relevantes, para a gente pegar quem não sabe nada e começar a fazer alguma coisa, porque o brasileiro ele não sabe falar de orçamento. Então, parabenizar pessoas que eu sigo, que é o Leandro Vilar, que faz um trabalho impecável nas suas redes, explicando, democratizando sobre isso. Aos outros que eu não acompanho aqui, o Haroldo, quando escreve um livro, mais pessoas têm que conhecer esse conteúdo, pessoal, porque a gente está, às vezes, falando muito nichado, tem que lembrar que são 5 milhões de pessoas que estão nesse mercado, que não entendem o básico, e que a maioria dos brasileiros, meus amigos e minhas amigas, tem 15 anos de democracia dos investimentos. Não sei se você tinha pensado sobre isso, são apenas 15 anos que esse cara está acessando uma plataforma de investimento, comprando produtos de qualidade. Então, nossa comunicação, na minha interpretação, é uma grande vantagem. Uma questão, com muito respeito, com muito carinho a todos que estão aqui, que a gente tem que estar, tipo o celular, atualizando todos os dias. Por quê? Porque ela é que vai fazer o conector com as pessoas físicas, com as empresas, com os CFOs, por exemplo, os universitários. Então, quando a gente leva uma linguagem muito rebuscada, e ela é importante, ela não chega para procurar para essa pessoa que não sabe fazer um orçamento. Então, quando essa pessoa quer investir o dinheiro dela, não adianta você fazer um modelo de Markowitz, porque não vai chegar. E se você olhar o Finanças na Prática, a proposta do Marcelo de cada ano melhorar a comunicação é por isso. Porque ele entendeu que ele estava tendo uma comunicação que não ajudava quem estava chegando, e era um assunto, às vezes, muito técnico. Então, ele criou esse banco de hora de 6 mil horas. Gente, uma questão muito legal. Não sei se vocês conheceram, acompanharam a invasão do Iraque, que foi pelo ministro ali, vou chamar de ministro, né, o secretário da Defesa, que é o Rumsfeld. E quando o Rumsfeld ele vai fazer essa invasão no Iraque, defender a invasão do Iraque, a gente sabe todos os desafios, não estou aqui falando se foi bom ou ruim, mas eu sempre tento tirar alguma coisa positiva. Ele criou o seguinte: eu queria muito que vocês, a partir de hoje, trouxessem sobre isso. Eu gosto muito de matriz. Ele trouxe a matriz de Rumsfeld. Não sei se Rumsfeld todos conhecem aqui. Escrevam aqui quem já conhecia a matriz de Rumsfeld. É um trabalho incrível, onde ele definiu o nível de conhecimento que algumas gestoras estão utilizando para tomar uma decisão. Então, ele fala que toda pessoa tem 4 níveis de conhecimento, 4 níveis de compreensão. Chama matriz de Rumsfeld. Depois eu mando o link aqui para vocês. É um ótimo jeito de você pensar, né? Então, a gente tem 4 grandes premissas, né? A gente tem o domínio, então a gente tem consciência, a gente compreende isso, é o que está aqui. A gente tem vieses e premissas, mas a gente às vezes não tem... Se a gente tem esse viés, né? Vou falar de educação financeira, vou falar de mercado financeiro, mas, cara, eu tenho consciência, né? E é por isso que eu trouxe meu primeiro slide, meu segundo slide falando sobre o nível de consciência do consumidor. Segundo, a gente tem essa questão de consciência, mas a gente às vezes não compreende. Eu acho, nessa matriz de Rumsfeld, a gente tem um problema, que é o risco conhecido, mas a gente não compreende. Acho que a gente exige muito do nosso brasileiro, acho que muitos se refletirem aqui, que tem muitos desafios para esse cara que a gente está tentando vender a ideia de educação financeira. Tem muito desafio. Esse cara tem uma mudança cultural, ele tem uma mudança geracional, ele tem acesso, democratização do acesso, ele tem tecnologia, e toda hora está mudando. E, olhando para o futuro, a gente tem um risco desconhecido, que é se a gente não adequar nossa consciência, a gente não compreender, a gente pode cometer erros. E, curiosamente, o Rumsfeld, ele faz isso, né? Quando ele invade o Iraque, ele não tem consciência do que estava acontecendo. Eu adoro geopolítica, do ponto de vista econômico. A gente sabe que com a invasão do Iraque e a queda do Saddam Hussein, nasce o Estado Islâmico, nasce a Primavera Árabe. Quando nasce a Primavera Árabe, a gente tem uma população migrando para a Europa, fugindo desse Oriente Médio. As barreiras são fechadas. O Reino Unido ele tenta fechar isso e não receber as pessoas, e as pessoas acabam saindo da União Europeia, que a União Europeia queria ajudar os refugiados. Os refugiados e o Brexit acaba prejudicando o Reino Unido. A França tem um crescimento nacionalista com a Marine Le Pen. A Le Pen vai crescendo nas últimas eleições, e esse ano, depois de mais de 60 anos, a gente tem
o governo francês sendo caído. Mas muito nasceu por causa dessa matriz de Rumsfeld, que o risco era desconhecido. Ele não pensou um pouco sobre isso e criou Primavera Árabe, essa desconstrução do Oriente em alguns lugares. E toda essa matriz é muito boa, mas ela também nos leva ao seguinte: se a gente não ajustar a comunicação, ter essa preocupação constante, a gente pode criar investidores, e isso é uma verdade, né? Tem um estudo mostrando que os investidores ficam menos tempo com a carteira de investimento, tá? Hoje os investidores eles rodam a carteira em média 1 ano e 2 meses a 1 ano e 6 meses, muito porque a comunicação do mercado ficou muito acelerada, né? Day trade, ganhos rápidos, a ação não está performando, os fundos. Então, a minha preocupação é que a gente consiga criar uma comunicação que traga mais investidor para cá. E não só isso, né? Hoje, o Marcelo acompanha, eu coloco várias pessoas no mercado financeiro. Tem um amigo do Marcelo que faz um trabalho de jovens em finanças que é muito, muito bom, que é um trabalho impecável. Eu queria mandar um abraço para ele aqui. Eu sou grande fã do trabalho que ele faz, é um dos caras que fundou aqui com a gente. Tem o Gil, da Urb Invest, que é o meu grande parceiro, que faz um trabalho de trazer esse jovem universitário para cá. São várias pessoas pensando nisso, de adequar essa comunicação para a gente ter mais atores econômicos. Gente, queria agradecer, passar a palavra para o Leandro, mas fecho aqui meu estudo, um estudo amplo. Acho que é um estudo que a gente pudesse falar 6 horas direto, tem muita coisa, mas eu abreviei na minha interpretação os pilares que mudaram esse jogo através do Plano Real, que possa ajudar vocês. Queria agradecer, acho que aqui abre um momento para perguntas e respostas, respeitando o tempo, tá, Marcelo? Mais uma vez, obrigado. Leandro, por favor. Gilvan, você acabou de falar de comunicação no mercado financeiro, da sua dinâmica, e eu queria saber como é que a gente pode exercer um filtro, já que a comunicação hoje está tão dinâmica que isso muitas vezes se torna um ruído também na tomada de decisão. Você tem pessoas relevantes do mercado lançando notícias, você tem comentaristas de mercado falando o tempo todo sobre determinados ativos, sobre determinados movimentos na economia, e como é que a gente conseguiria filtrar isso, reduzindo, não eliminando um pouco esses ruídos? É muito bom, né? Eliminar o ruído me lembra muito o Taleb, que ele adora falar um pouco sobre isso, sobre o antifrágil. Olha, cara, assim, a Unima fez um estudo mostrando que 74 milhões de pessoas, elas utilizam as redes sociais, principalmente o YouTube, para aprender o conhecimento. Eu vivo no mercado financeiro desde 2019, com essa parte educacional, e nessa parte educacional, o que eu presenciei, tá? Eu presenciei que várias instituições financeiras tentaram criar programas educacionais, mas não conseguiram vencer os influenciadores digitais. E os influenciadores digitais, eles criaram uma comunicação muito acessível. E eu acredito que eles têm algumas visões para a gente. A gente olha, por exemplo, Natália Arcuri, ela tem um modelo de comunicação, tá? Que conversa muito com o público. A gente olha o Bruno Perini, ele tem um modelo de comunicação, conversa com o público. A gente olha o Primo Rico, ele tem uma comunicação fluida, sem ruído. Eu sempre gosto de seguir os exemplos, eles são exemplos muito bons. Eu digo exemplos muito bons porque, por mais que as pessoas aqui, com muito notório saber, julguem os influenciadores digitais, eles conseguem criar os movimentos. Às vezes os movimentos não são tão coordenados, mas eles conseguem fazer movimentos muito importantes. Então, na minha interpretação, por exemplo, o Charles, que é o economista sincero, a comunicação do Charles, ela é uma comunicação diferente de todos que eu estou falando aqui. Ele tem críticas, ele briga, ele xinga, ele vai para cima, ele critica o sistema, ele tem uma audiência. Por quê? Porque a comunicação ela tem que se aproximar mais da pessoa que toma a decisão, que está lá embaixo. Acho que a gente está criando uma comunicação para o cara que é executivo, eu digo quem quer formar o mercado. Então, você tem que entender como esses caras têm mecanismos de comunicação. Acho que assim, sentar aí, cara, quais são as técnicas desse cara? Aqui. O que esses caras estão fazendo que a audiência conversa com eles? Acho que estudar esses caras, eu digo estudar assim, como eles se comunicam, tem boas mensagens. Mas também tem o seguinte, tem um cara chamado Chris Anderson, que eu tenho um livro dele aqui, não estou achando aqui nessa minha pseudo bagunça, mas ele fala muito sobre esse modelo de nicho, né? Chama cauda longa. Não sei se todo mundo aqui conhece, cauda longa é um fenômeno incrível que você vende para nichos. Estou sempre respeitando vocês aqui. Quando eu falo, vocês conhecem. Cauda longa é um princípio que, quando você tem nicho, o nicho vende sempre. Então, acabou que a tecnologia e a democratização criou nichos. Então, você tem influenciadores de nicho, tá? Por exemplo, Nath Finanças conversa com o nicho. Ela tem essa crítica ao sistema, ao modelo
que pega muita gente, que é contra o sistema financeiro, que tem essa questão sobre cobrança de tarifas. Ela acertou um nicho de comunicação, é nicho, mas, por exemplo, o público dela não conversa com outros públicos. Então, acho que hoje você entender um nicho é importante. Por exemplo, o Finanças na Prática é um estudo, né? Ele criou um nicho. Pessoas que amam finanças, que domingo, 8 horas da manhã, está aqui. É um nicho de mercado. Então, acho que entender o nicho, entender a estrutura de narrativa, acho que aqui tem um ponto importante, o storytelling, que é utilizado para se conectar com as pessoas, para mim é a grande sacada. Então, nicho, storytelling, entender essa audiência através de pesquisas é um ponto importante. Espero ter te respondido. Boa. Rafael Pina, por favor, querido. Oi, Giovana. Primeiro, muito obrigado pela palestra, foi realmente excelente, né? E trazendo essas memórias aí da minha infância, de hiperinflação, essa mudança para o real, privatizações, né? Eu me acompanhei isso bem de perto, era novo ainda, mas lembro que muito marcante para mim. Eu vou um pouco na linha, né, dessa questão de influência, porque realmente você citou nomes de pessoas que têm assim um amplo número de seguidores, que influenciam bastante pessoas, mas tem também diversos influencers, né, que estão ali mais por uma questão de divulgar produtos não tão recomendados, que não tem um compromisso muito grande com o mercado, né, com uma prática de integridade, compliance. Então, eu queria entender assim, como que existe algum projeto, né, em termos de algum selo para quem tem realmente um compromisso. E um segundo ponto sobre assessor de investimento também, né, porque realmente existem vários, né, que realmente não têm talvez um perfil, né, de fazer uma recomendação muito ao que o cliente quer e sim aquilo que ele tem que vender, que traz ali um fio maior. Parece que vai mudar agora uma questão do FII, né? Você até comentou sobre isso. Não sei se abrange também o assessor de investimentos, porque muitas recomendações, né? Eu converso com muitas pessoas, tem recomendações que não dão nada certo e as pessoas ficam, pô, mas o cara recomendou, o cara estuda aquilo ali 24 horas. Então, por que aconteceu isso? E tem algumas vezes, né, que, claro, tem questões de mercado, mas também tem questões de viés, né? De você recomendar algum investimento com uma taxa ali de FII muito maior do que ele tem que vender aquele investimento. Queria ouvir sua opinião sobre isso. Primeiro, obrigado. Ótima pergunta. Eu vou começar do final para o início. Boa pergunta, assim como a do Leandro. Perguntas bem relevantes. Olha, a CVM abriu uma audiência pública para fazer essa adequação da instrução CVM 497. Acho que é legal fazer um contexto histórico, né? Vocês sabem que eu adoro entender o passado para conseguir materializar o futuro melhor. O Guilherme Benchimol, quando ele cria a XP, ele vai para os Estados Unidos, olha o Charles Schwab e traz para o Brasil, e um dos seus sócios olha a estrutura da instrução CVM 497, que é a instrução do agente autônomo de investimentos, que surgiu nos anos 80, tá? Nos anos 80, quando você tinha um banco Multiplique, que era o Ronaldo César Coelho e outras pessoas, ali, finalzinho dos anos 90, perdão, você tem a instrução CVM 497, que tem aquele cara que podia sentar dentro da corretora para vender para os investimentos, mas que ele não podia recomendar. Ele é só um operador de pregão, mas que o Guilherme Benchimol e seus sócios, eles olham para esse mercado e falam, cara, tem um modelo aqui, e nasce a XP com esse modelo Asset Light muito importante. Com o modelo da XP, que domina hoje 80% do mercado de agentes autônomos, você começa a ter essa discussão até onde é recomendação e até onde não é recomendação. Recentemente eu tive na APMEC. A APMEC, ela nasce muito com essa ideia do analista, onde o Leandro Vilar, que está aqui, tem o CNPI, eu fiz o CNPI Conteúdo Brasileiro, que é uma certificação que permite você recomendar para os investimentos. Então, eu fiz esse contexto para falar o seguinte, hoje a CVM estuda, já colocou em audiência pública, que os influenciadores digitais tenham uma certificação para fazer a recomendação, que é o CNPI. Quando eles não tenham, eles precisam botar esse disclaimer, olha a comunicação, de que eles não estão fazendo recomendação de investimentos. Tá? Então, esse é um ponto central. Existe hoje uma preocupação da CVM e da APMEC para isso, e da Ambima, eu sou membro da Ambima em 2 conselhos de educação e diversidade. Então, esses 3 órgãos já estão muito preocupados com isso, com essa qualidade da operação, e a CVM, em alguns momentos, pune, tá?
ela dá multa para algumas pessoas que fazem recomendação de investimentos e que não têm o CNPI. Então, existe, na minha visão, no futuro, eu entendo que o CNPI vai ser essa certificação para que as pessoas possam fazer recomendações e serem penalizadas por isso, tá? Mas o campo da internet é muito amplo, então acho que assim, quando se pensar na bomba atômica, ela foi pensada como uma fonte de energia, não como uma bomba. A ideia da bomba atômica era ser uma fonte inesgotável de energia muito mais barata para as pessoas. Alguém olhou para isso e falou, cara, vamos fazer uma bomba. O que eu quero dizer com essa associação é que todo negócio vai ter essa parte boa e ruim. Acho que a democratização, através da tecnologia, foi ótima, trouxe muitos insumos, mas a parte negativa foi as recomendações ruins. Mas hoje, tanto a APMEC, quanto o CVM, quanto o Ambima, já estão olhando para isso via audiência pública para mudar essa questão. A segunda questão que você falou, que a instrução CVM é 179, ela está no início, que é a mudança de FIBase para FIBase, né, que é essa cobrança de taxa, da minha recomendação no próximo ano. Ela é muito importante porque um dia antes da XP fazer o IPO, o Itaú foi lá e pagou 6 bilhões pela operação. O Itaú entendia que ele teria ali um grande parceiro, mas anos depois ele separou, porque a XP é um bicho que capta muito. E no dia, véspera desse rompimento das duas marcas, vocês podem buscar aqui, eu vou botar aqui um vídeo, vocês sabem, né? Sempre tem pensamento aqui, XP versus Personalité. Só um segundo, tem um vídeo aqui que acho que é ótimo, né? Acho que tem esse momento do tempo, acho que a gente não lembra tanto. Vamos lá. Presta atenção. Esse vídeo ele é muito bom, cara. Não sei se você lembra, mas é um vídeo que, para mim, começa a guerra, Pina. Eu trouxe ele porque é um vídeo bom, tá? Vamos lá. E com a gente. A moda aqui em 2019 é ter conta em corretora. Meu assessor também está na moda. Insiste o tempo todo, investe nisso, investe naquilo, não tem risco. É ele. Estou me sentindo o rei de Wall Street. Aqui em 2020 deu para ver que não tinha risco para ele, né? Que ganhava comissão por tipo de investimento. Ganhava, é? Ainda bem que você deixou o dinheiro no Personalité. São especialistas isentos. Aprendeu? Rei de Wall Street. Em 2020, invista com Itaú Personalité. Em 2021, você vai se agradecer por isso. Cara, essa propaganda, ela acho que para mim é a resposta que você está falando. Foi por essa propaganda que nasceu, e o Itaú fez uma ampla propaganda sobre isso, falando que os agentes autônomos eram seres que ganhavam por comercialização de investimentos. Isso criou um imaginário, e aí, eu sempre falo, narrativas são importantes. Nos anos 80 teve um debate muito bom para presidente, que um dos candidatos criou uma áurea sobre o que ele tinha de proposta, usou a televisão para isso. Então, aqui o Itaú começou a propaganda de atacar a XP e que os investidores começaram a seguir e falar, quanto você ganha para fazer isso? Então, veio essa recomendação da CVM 179, que vai mudar o modelo, trazendo transparência, e hoje vai vir um FIBase. Então, te respondendo, a resolução CVM 179 é a resposta para essa dor do assessor de investimentos, que agora não é mais agente autônomo, né? Ele agora, pela nova nomenclatura, que também passou para a audiência pública, ele é um assessor de investimentos. Então, a 79 é a resposta que você falou, e é por isso que eu convidei para a gente ter eles aqui, porque a indústria vai passar por uma grande transformação, que a gente não está entendendo o que vai ser, mas vai ser uma mudança muito forte, que eu acho que muitos players vão sair do mercado, ou novas estruturas vão nascer, porque essa exigência de transparência vai ser muito importante. Então, a CVM 179 é a resposta, e esse vídeo ele é muito bom. Feliz pela sua pergunta, que se você não fizesse ela, não ia trazer esse vídeo, que ele contextualiza por que a CVM 179 é importante. Consegui te responder, Rafael? Boa, obrigado. Sim, muito obrigado. Pessoal, alguém tem mais algum ponto? Então vou eu. O Gilvão trouxe um negócio interessante, ele falou do primo rico, coisa e tal, e tem um cara que ele trouxe uma comunicação, ele não é que ele tenha baixado o nível, ele começou a falar melhor, o tal do primo pobre, o Gilvão, não sei se você viu ele, barato, pessoal. Ele parou de falar para... ele trouxe a discussão para o cara
para a vida real, para o assalariado. E ele fala de uma maneira muito clara, né? Isso é muito bacana, esse Prêmio PROB. Eu queria relembrar ele, porque foi muito bacana, né? Você falou sobre certificação. Deixa eu falar sobre o Leandro aqui, pessoal. O Leandro, ele é formado em geografia. Lá em 2020, quando a gente começou a FNP, ele começou a estudar com a gente, aí ele foi começando a caminhada dele, né? Não sei se ainda está lá na prefeitura, Leandro, mas, de todo modo, é um excelente exemplo de que, pá, mas eu fiz geografia e trabalho na prefeitura de Niterói. E fez o estudo dele, estudou com a gente no FNP, tá? Fez uma caminhada belíssima, está com várias certificações, e ele tem um canal no Instagram em que ele fala sobre finanças, sabe? Fala sobre valuation. Então, numa janela de 4 anos, né? O Leandro, que era um geógrafo interessado no tema, se tornou assim, uma pessoa com propriedade de fala, sabe? Essa questão do conhecimento é uma coisa muito forte, né? A questão sobre certificação. Ô, Gilvan, o Financier ainda continua existindo? Cara, continua sim. Hoje a gente está olhando para a certificação, mas a gente criou um instituto chamado, as pessoas aqui, Instituto Consuelo, que é um instituto que ele hoje quer muito democratizar esse acesso para o jovem NEM, que é esse jovem entre 18 a 24 anos, que é o maior desempregado do Brasil. Então, a gente hoje usa a Financier muito para a educação financeira nas escolas, né? Acabei de trazer isso, né? Então, se você quer fazer educação financeira nas escolas, eu tenho uma franquia sobre isso, de democratizar isso, que é o Financier que toca. E tem o Instituto Consuelo, que é uma homenagem à minha avó, né? A pessoa que eu tenho muito carinho, muita paixão, e doou sua vida para que eu estivesse aqui. E o Instituto, a gente faz muito esse trabalho de certificação. Hoje, a nossa ideia é levar isso para o jovem, para que ele possa ter uma maior chance de empregabilidade. E o Financier hoje é muito dedicado à educação financeira nas escolas. Então, se você tem uma escola que você quer botar a educação financeira, cara, pode me procurar. Hoje a gente está falando com muitas instituições, e não é conteúdo gravado, é um conteúdo com livro, acompanhamento, metodologia. A gente já tem algumas escolas aqui na Zona Norte Carioca, e hoje estou buscando mais escolas. Se tiver uma escola aí, por favor, me procure. E se você quiser dar aula, a gente tem aqui também isso. Então, o Financier virou muito esse acho que o que vai... Eu acho que não tenho muita convicção que quanto mais cedo você chegar na escola, maior é o Brasil ter um crescimento constante, economicamente. Já te passo a palavra. Gilvan, por onde que a gente pega? Por onde que a gente entra em contato com o Financier e tudo mais? Cara, aqui é o meu empresário, Marcelo Desterro, depois ele passa meus contatos, mas pode nas redes sociais. Tem aqui, tem o LinkedIn, tem a Fabíola Benotti, que é uma executiva de mais de 15 anos da Ambima, que veio agora para o time, e ela faz esse relacionamento institucional hoje. Então, tem uma pessoa que toca isso. Mas você pode ir lá no meu pode pegar meu contato com o Marcelo, a gente enxerga isso aqui. Marcelo, uma pessoa que sempre cuidou muito, muito carinho de mim, e a gente tem muito propósito parecido, então é convergir cada vez mais. E hoje, né, os alunos que começam aqui, que querem crescer, eu passo muitas das 6.000 horas de conteúdo, porque elas ajudam muito os jovens, a gente faz trabalhos, por exemplo, de empregabilidade. A gente empregou agora mais de 6 jovens numa consultoria, usando, né, as noções de valuation do finanças na prática, que às vezes ele não consegue ter esse acesso, e essas 6.000 horas ajudam bastante. Então, tudo aqui Marcelo Desterro toca, mas também tem o LinkedIn do Instituto Consuelo, tá? Instagram, e eu também respondo. Te indico as pessoas. Obrigado pela pergunta, é muito importante. Outro ponto legal aí, só para antes de passar a palavra para o André, pessoal, a gente, quando fala sobre educação financeira, a cabeça da gente vai muito para o mercado financeiro, mercado de capitais, investimentos, debêntures, derivativos, né? A gente precisa se educar também, até para poder, quando um influenciador falar de alguma coisa, né? Alguém propor um curso, aqui, faça um curso comigo sábado de manhã, de 10 a meio-dia, e você já pode operar opções asiáticas, né? Até para você saber que a coisa não é assim, você tem que ter estudo prévio. Então, a importância do que o Gilvan comentou, da educação, da conscientização, e na outra ponta, né? O maior empregador do Brasil não é Vale do Rio Doce, não é Petrobras, é a pequena e média empresa. Eu bato muito nisso, porque a gente fica sempre falando em altíssimo nível, mas se a gente conseguir educar, né, no sentido com muito amor à palavra, tá? Educar o empreendedor, o pequeno e médio empresário, a gente está garantindo que a empresa dele não vai morrer em 1, 2, 3 anos. E a taxa de mortalidade é muito alta.
das empresas, sabe? Então, a gente poder educar esse empreendedor, que é um corajoso nesse Brasil, né? Você querer empreender e lembrar que para cada pessoa empregada ali, tem mais 3 da família influenciados, então você perceber o nível de responsabilidade que o empreendedor no Brasil ele tem é muito importante, né? E isso está dentro desse arcabouço de educação financeira que o Gilvan trouxe, né? Importante a gente não fechar só em mercado de capitais, mas as finanças corporativas como um todo, como educação. E lá no começo ele falou assim, vamos entender um EBITDA, vamos entender um DRE, vamos entender, né? Porque isso pode ser a tábua de salvação da sua empresa, né? Muito bom, Marcelo. Acho que isso foi um cirúrgico. Obrigado. Boa. Vamos lá, André? Ô, Marcelo, a minha fala é muito nessa linha que você colocou da micro e pequena, porque assim, vejo o Gilvan, né, pela CNN, e às vezes ouço, né, indo dirigir, então assim, tem realmente Obrigado. pessoas que falam uma linguagem, e na verdade o Gilvan também colocou a questão do Instituto Consuelo, e eu sou lá de Praia de Mauá, tem uma história bem, acho que na maior parte dos brasileiros, né, com essa origem muito humilde, e realmente a minha avó é a pessoa diferencial na minha vida, então eu tenho um projeto que começa a sair do papel nesse ano, que é o Lar da Dona Penha, que são os netos da Dona Penha, que é um trabalho lá em Mauá, né? Então, o Gilvan é uma pessoa que me inspira, por isso que eu, quando vi o Gilvan, falei, caramba, cara, eu tenho que participar. Então, primeiro, parabenizar ele por isso, e segundo, falar exatamente esse ponto, de que essa linguagem ajustada para quem não faz valuation, para quem não sabe o que é um EBITDA, porque esse pequeno e médio empresário, ele está preocupado se ele vai ficar no simples, se ele vai ser lucro real, se ele vai ser lucro presumido, se o lucro que tu está contando para ele é caixa, se não é caixa, se ele pode tomar ou não aquele determinado empréstimo. E, assim, esse ajuste na linguagem ele é muito importante. Então, parabenizar você, tá, Marcelo, pela iniciativa, porque eu sempre parabenizo lá na rede social, vai ter um post na hora que você fizer, eu vou compartilhar com certeza, porque é muito importante. E o Gilvan também, por ser um cara que inspira. Então, assim, o Gilvan está no meu hall ali de pessoas que são inspiração para mim pela trajetória, pela história. Acho que por essa conexão de ter uma avó assim que fez um papel diferencial na vida. Então, é isso. Agradecer e desejar também para todo mundo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que 2025 seja um ano de muitos encontros daqui, porque agrega muito. Muito legal, obrigado. Né? Eu tenho que tomar água aqui, que vocês ficam trazendo essa emoção, então obrigado pelo carinho, André. Parabéns, depois me conta qual é a sua iniciativa, se a gente pode ajudar de alguma forma. Acho que você falou um ponto bom, né? Natal, prosperidade, Ano Novo. Acho que a lembrança... Natal normalmente é uma época muito sensível para mim, que era a época que a minha mãe ia para casa, ela tinha 11 anos, e é muito família, né? E eu adoraria que ela estivesse hoje aqui vendo tudo isso. Então, quando eu pensei o Instituto, era muito para eternizar o nome delas, assim, sabe, desse propósito, dessa transformação. Eu não queria que esse meu amor por elas acabasse, então eu queria estudo muito para a memória dela possam ficar viva, sabe? Então a minha ideia é que estruture 100 anos aí para que ela possa ter o seu nome ali eternizado, que ajude mais pessoas. O André deu aula lá para gente, agradecer o André que foi um querido. A aula do André aprovou muitas pessoas, o Lauria. Ele foi lá, deu uma aula no sistema financeiro, foi incrível, ajudou muito, contribuiu. Ele viu um pouco do que eu estou falando, né? Jovens, cara, estão ali muito sem saber o que estão fazendo, então acho que o projeto tem essa eternização. Desculpa, pouca emoção, mas acho que nossa vida ela não pode estar aqui sem propósito, né? Sem perpetuidade, sem ajudar o próximo, sem deixar uma coisa positiva. A gente pode ganhar muito dinheiro, mas quem a gente vai ajudar no final do dia, quem a gente vai impactar, qual o legado que a gente vai deixar, qual o propósito. Então, cada um de vocês plantar essa semente vai ser ótimo. Então, André, obrigado. Depois eu vou puxar a tua orelha, que me deixa aqui emocionado, mas obrigado pelo carinho, tá? Gilvan, estão vendo, querido. Está eternizado. E Obrigado. Quando você precisar de mim de novo, pode contar, todas as vezes. É um prazer enorme. Obrigado, querido. Gratidão. Pessoal, fica esse exemplo para vocês, tá? A gente nunca sabe onde é que o que a gente planta vai parar, né? Mas é importante plantar, né? Outro dia eu vi uma pessoa chamada, acho que Andréa Chama, uma mulher com uma carreira fantástica,
né? Ela é conselheira da Alvoar Lácteos, lá no Nordeste brasileiro, e ela tem uma carreira em bancos fantástica, né? E um vídeo dela, que ela promove muito a questão das mulheres no mercado financeiro, no mercado de uma maneira geral, e ela fala muito sobre plantar tâmaras. Quem planta tâmaras não vê a tâmara florescer, né? Então, o que a gente faz aqui às 8 da manhã, e me pergunto por que domingo 8 da manhã, porque é quase um teste de caráter ali da pessoa ter que dar. Eu estou ali porque eu quero mesmo. E a gente está plantando tâmaras, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas foram tocadas pelo Gilvan, as pessoas foram tocadas pelas aulas do FPNE e do Lauria, as pessoas serão tocadas ali, André, pelo esse trabalho que você vai começar, é muito grande, sabe? Eu queria convidar cada um de vocês aqui a ajudar nessa semeadura. Toda vez que você posta, toda vez que você publica, toda vez que você divulga o trabalho que o Gilvan faz, o que o Leandro faz, as aulas do Lauria, o André, quando colocar ali, você não sabe quem você está atingindo, pessoal. Sabe? E tem muita gente aí nesse Brasilzão precisando aprender de forma gratuita ou não, né? Mas ter acesso a um conhecimento que possa encaixar na cabeça deles, sabe? Então, eu acredito muito nisso que a gente faz. Eu acredito muito no FNP, eu acredito muito no Instituto Consuelo, eu acredito muito no Lauria, no que ele faz lá, sabe? Eu morro de orgulho quando o Leandro publica qualquer coisa, aquela coisa de professor bobão e babão, né? Pô, caramba, o Leandro, estava outro dia aprendendo comigo, a gente aí dominando os temas, né? Veja a coisa com o André, que acabou de ser aluno lá na Ilumes. Então, pessoal, me ajudem na semeadura, tá? Nós não vamos ver esse fruto, mas a gente está construindo um Brasil diferente ali na frente, tá? Que a gente consiga ter muitos e muitos Gilvans que acreditaram no sonho, que viram o filme, mas para ter energia e seguir na caminhada dele tem que ter muita fibra, tem que ter muita força interior. Então vamos facilitar esse Gilvan que está aí, quem sabe vai nos ouvir, né? Que ele vai dar a virada da vida dele e vamos em frente, sabe? A gente está aqui por uma razão, estamos juntos aqui nessa caminhada por uma razão que a gente não sabe exatamente qual é, mas estamos aqui. E já que estamos, vamos plantar tâmaras. Maravilhoso. Adorei, vou pegar para mim. Gratidão, Marcelo. Bom domingo a todos, bom Natal, próspero ano novo. Meu irmão, sua generosidade, sua gratidão de dividir seu sonho com a gente é incrível, eu sou seu fãzaço. Tem uma história que vocês não sabem. O André eu moro em Copacabana, o André estava passando, ele estava com a minha família, estava com a minha sogra, aniversário da minha sogra, foi aniversário da minha sogra ontem, eu cheguei em casa, 3h30 da manhã, falei para um cara, preciso descansar, acordei bem cedo, dormi às 6h30, falei, cara, fechei o estudo e tal. E por que eu estou falando isso? Não deveria contar para vocês, mas estava com a minha sogra, né? E o André passou assim, irmão, passei agora, estava com a sua sogra, a sua esposa, almoçando, não sei se você lembra disso. E ele falou, cara, adorei a cena, cara, não quis nem parar vocês. Então, cara, você é um cara de família, então, próspero ano novo para vocês, famílias, com todos, com muito carinho, amor, prosperidade, muita transformação para o próximo ano e que todos os nossos objetivos se concretizem, que a gente continue plantando tâmara. Bom demais. Gente, fiquem com Deus, domingo abençoado para todos, viu? Abraço, tchau. Até 2025. Vai ter foto? Vai ter foto, ainda bem. Ô, Diana, só você salvando a minha vida, meu filho. Eu tenho esquecido. Última foto do ano. Vou olhar para cá, então eu normalmente olho para o lado. Ó, tem 2 imagens aí, vamos lá? Bora, Juliana Castelli, Denise Amerize. Você, Diana Marques, vamos embora. 2, 3 e primeira tela. Pronto, deixa eu ir para a segunda tela aqui agora. Vamos lá. Bora, Hélio. Bora, Cristina. Armisa, Marques, Rafael, Adão, Reinaldo. Bora, Rosângela. 2, 3 e sorrisão. Bom demais, pessoal. Meus amigos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Vamos em frente na caminhada. Um abraço. Tchau. Abração. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Abraço.